Se você puder, aplauda o Espírito Santo. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3, tema da mensagem: o inimigo quer te tirar do caminho. Disse o apóstolo Paulo: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Diga aleluia. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta à igreja de Corinto, manifestou um medo que estava no teu coração, um temor que estava no teu coração. Ele disse: eu estou com medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Os sentidos do corpo humano são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Por esses sentidos, você sente o mundo, você toma decisões, você anda, você entende. Quando Paulo usa essa palavra sentidos, aqui ele não está falando do corpo humano, mas está falando do corpo espiritual, do homem espiritual. Ele está dizendo: eu estou preocupado, porque talvez o inimigo vai querer roubar os teus sentidos espirituais. Uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência auditiva, que tem deficiência visual, ela tem dificuldades em se locomover e tomar decisões corretas, às vezes se atrapalha. Um homem, um cristão, que tem a sua percepção espiritual, os seus sentidos espirituais corrompidos, ele toma decisões erradas, ele vai para o lugar errado, ele não consegue avançar quando tem que avançar, ele retrocede, ele perde a convicção, ele perde a alegria. A vida dele começa agora a ficar como eram os hebreus no meio do deserto, andando em círculo, porque os seus sentidos espirituais estão corrompidos. Ele anda em círculo. Não é assim, por exemplo, que a gente fica sabendo de pessoas que estão no meio da mata, perdidos. Eles andam em círculos, mas se eles têm uma bússola, eles sabem o norte e tomam a decisão certa. Então Paulo está falando sobre algo que poderia acontecer com a igreja de Corinto, e isso também pode acontecer conosco hoje, com você. E é este o intento do inferno: ele roubar os sentidos, para lhe roubar a direção, para arrancar você do lugar da bênção, para impedir você de prosperar, de alcançar vitória. Ele vai trabalhar de dia e de noite, roubando ou tentando roubar os seus sentidos. Havia uma preocupação na mente de Paulo, e também era a mesma preocupação que estava em Deus. Deus falou, está lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, com os habitantes de Jerusalém, dizendo que, olha só o que está escrito aqui: quer você volte para a direita, quer volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o.
Então havia uma preocupação de Deus para eles não se desviarem. Você não pode se desviar. Eu brinco sempre com as pessoas a respeito do meu ministério. Desde sempre, eu sempre recebi proposta. Eu era um obreiro, eu era um pastor auxiliar, e sempre alguém dizia: você precisa ser um pastor titular, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. Eu só dizia o seguinte: ei, meu amigo, eu só tenho uma bala na agulha, eu não posso errar o tiro. Então eu estou esperando o momento certo. Eu não posso tomar o caminho errado, porque senão eu não vou chegar aonde Deus programou para mim chegar. Eu não vou alcançar o alvo. Por quê? Porque eu vou perder o caminho. Assim também Satanás está trabalhando. Ele trabalhou com Eva assim. Ele trabalhou com Adão assim. Eles tinham comunhão com Deus, e Deus falava com eles, e Deus disse: você não coma do fruto. E então o diabo disse: coma, porque na verdade Deus está querendo roubar de você coisas importantes. Não, Deus estava querendo protegê-los. Mas quando aquela palavra de engano, aquela palavra de mentira entrou na mente de Eva, ela então começou a desejar coisas que não eram a vontade de Deus. Ela começou a duvidar da bondade de Deus. Ela começou agora a desejar outro caminho para a vida dela. Por quê? Porque os sentidos dela foram corrompidos. Corrompidos por quem? Pelo próprio Satanás. Não brinque com isso. O diabo, talvez ele sabe: eu não posso te matar, eu não posso acabar com a tua vida, há um muro de proteção ao teu derredor que Deus colocou. Eu não posso matar os teus filhos, eu não posso roubar a tua prosperidade, mas eu posso fazer você errar. Eu posso de alguma maneira entrar na tua mente. Eu posso de alguma maneira adentrar o teu coração com uma raiz de amargura. Eu posso entrar na tua mente com uma percepção errada. Eu posso de alguma maneira colocar uma insatisfação sua com alguém. Para quê? Para me roubar os teus sentidos. E quando eu roubar os teus sentidos, aí eu levo você para onde eu quero. Se você já não enxerga mais e você tem que andar pelas minhas mãos, eu levo você onde eu quero. Por isso o inimigo está roubando a visão de muitas pessoas. Por isso o inimigo está iludindo as pessoas. E ele usa quem? Ele usa outras pessoas. Porque o diabo não vai aparecer para você com um pé de bode, com chifre e cheirando enxofre, e diz: eu vim aqui porque eu quero roubar os seus sentidos. Não, ele vai usar a boca de alguém. Ele vai usar uma situação. Ele vai usar palavras. Ele vai devagarzinho te corrompendo. Ei, preste atenção. O diabo não vai te corromper do dia para a noite. O problema é quando você se torna uma marionete na mão dele, e ele vai introduzindo pensamentos na sua cabeça. Ele vai tirando você daquele hábito bom que você tinha, dos bons costumes. E o escritor sagrado diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É exatamente isso que ele está dizendo. Alguém então começa a conversar comigo, começa a falar coisa. Eu tenho um bom costume, eu estou no caminho, eu estou na palavra, eu estou na verdade. Mas agora uma pessoa está do meu lado e está com más conversações. Quais são as más conversações? É tudo aquilo que me tira do objetivo de Deus. A má conversação é tudo aquilo que tira eu daquele princípio que Deus me colocou. Isso é má conversação. E o diabo vai usar boca de pessoas. O diabo vai usar alguém. E não precisa nem o diabo usar alguém. Abre a internet que você vê um monte de maluco falando lá. Cada um fala uma coisa diferente. Não importa o que estão falando na internet. O que importa é o que o Espírito Santo falou ao teu coração. Não importa o que A, B ou C está falando para você. O que importa é que o Espírito Santo colocou dentro de você. Jesus Cristo disse: eu vou ao céu, e é bom que eu vá, porque eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido, e mostrará para vocês as coisas que hão de vir. Então eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. E você tem que ter cuidado para não deixar de ouvir a voz do Espírito Santo e começar a ouvir a voz do engano.
começaram a ouvir a voz de Satanás. Porque, conforme disse o escritor sagrado, as más conversações, elas vão corrompendo. Não é do dia para a noite, preste atenção nisso. Elas vão corrompendo, elas corrompem. Então você antigamente, você orava todo dia, você tinha prazer de estar na igreja, você trabalhava, fazia obra, você na segunda-feira você que faz célula, você tinha aquele prazer, você até jejuava na segunda-feira por causa da célula, você estava pronto para atender os necessitados que te procuravam, mas aí você foi escutando coisa, aí a tristeza foi tomando o teu coração, a tua mente foi ficando cheio de conflitos, e agora você já não consegue fazer a mesma coisa mais. Agora você não tem ânimo para orar, agora você não tem ânimo mais para jejuar, agora você não tem mais prazer de ir na igreja. Você vem na igreja, sabe por quê? Porque você tem medo de que algo mal aconteça na tua vida. Não é o propósito. Nós temos que vir na igreja porque nós adoramos a presença de Deus, porque nós amamos Jesus e porque nós sabemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então nós estamos aqui toda semana adorando Ele e ouvindo a palavra de Deus. E Isaías, o profeta messiânico, diz: olha, você vai ouvir a voz por detrás de você. Nós ouvíamos no tempo de Isaías a voz por detrás, mas agora nós ouvimos a voz dentro, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito da verdade está em nós. Ele que sabe todas as coisas, Ele tem colocado convicções dentro do nosso coração. E essas convicções serão fundamentais para aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Vou repetir isso. O Espírito Santo traz convicções em nossos corações, e elas são fundamentais para tudo aquilo que Deus vai fazer em nossa vida. Nós não podemos abrir mão delas. E sabe como que o Espírito Santo opera nisso? Ele gera um compromisso entre você e Deus. Porque está escrito, Ele convence você da justiça, do juízo e do pecado. Há um trabalhar constante na nossa vida. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que conhece as profundezas do coração de Deus, que conhece a nossa vida, que conhece o futuro, que sabe o que vai acontecer amanhã. Esse mesmo Espírito, esse doce Espírito, ele trabalha em mim e gera compromissos entre eu e Deus. Por isso o escritor sagrado diz: melhor é que não vote, mas se votar, cumpra. É melhor você não ter compromisso com Deus do que ter compromisso e voltar para trás, porque você está recusando o projeto de Deus na tua vida. Porque todos os compromissos que são gerados em nossa vida, nós que somos de Deus, eles são gerados por um trabalhar do Espírito Santo, segundo aquilo que está no coração do Pai, segundo aquilo que Deus programou para o nosso futuro. Então Ele estabelece em nós. Aquele dia que você está na igreja e você sente Deus trabalhando de tal maneira na tua vida, e nasce uma convicção no teu coração, então você ora e diz: Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel assim e assim. Senhor, a partir de hoje eu nunca mais me sujo com isso. Senhor, a partir de hoje o Senhor pode contar comigo, que eu vou gastar a minha vida na seara do Senhor. Isso não nasceu da tua bondade. Isso não nasceu porque você é gentil, é agradável, porque você é bacana. Não, isso nasceu porque o Espírito Santo gerou isso em você. A única coisa boa que tem em mim, sabe o que é? É Deus. E é Ele quem gera isso em mim. É Ele quem gera isso em você. Agora, esses votos, esses compromissos, eles são feitos de acordo com aquilo que está no coração do Pai e o que vamos viver amanhã. E se nós abrirmos mãos desses compromissos, desses votos que fazemos espirituais com Deus, nós estamos abrindo mão, ou no mínimo comprometendo o nosso futuro.
comprometendo o desenvolvimento de Deus na nossa vida, não só na nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos, mas também na vida de um povo nesta cidade, mas também na vida de um povo que Deus vai levantar você para pastorear. O futuro será comprometido. Por 18 anos eu fui pastor auxiliar. 18 anos, desde os 6 meses que eu estava pregando, Deus já me usava com graça. As curas já aconteciam. As pessoas já gostavam de ouvir eu pregar. E as pessoas diziam, você está pronto, vai fazer. E eu esperei 18 anos. Eu sabia que o tempo de Deus iria chegar. Nós precisamos aprender isso. Aquele que começou a boa obra em minha vida, a aperfeiçoará. Ele está trabalhando. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Ele é fiel e Ele está trabalhando. Eu preciso entender isso, eu preciso ter maturidade espiritual. O problema é que Deus começa a fazer a obra em nossa vida. Em determinado momento a gente pega e fala, Deus, faz o seguinte, passa para o banco do passageiro, porque agora eu vou dirigir. Passa para o banco, já está bom, até aqui já sei, agora eu já sei andar sozinho. Disse Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ele tem que comandar tudo, porque está escrito, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo começa nele, tudo termina nele. É Ele quem nos conduz. Todas as coisas são criadas e geradas em Cristo Jesus. Mas sabe qual é o nosso problema? É justamente a preocupação de Paulo. São os nossos sentidos. Dá uma inquietação. Mas já passou muito tempo, eu já estou aqui nessa igreja. Tem gente que já passou em 25 igrejas. Fica 1 ano, 2 anos numa igreja. Daqui a pouco toma de insatisfação. Os sentidos são roubados. Aí vou mudar de igreja, porque essa igreja não é bem aquilo que eu esperava. Mas quando chegou era. O que aconteceu? A igreja mudou? Não, a igreja não mudou. Foi seus sentidos que foram corrompidos. A pregação continua a mesma, sim ou não? Quem chegou aqui desde o começo, a pregação do pastor mudou? Está tudo igual. Está tudo igual. Acontece tudo do mesmo jeito, não é? 3 louvores, oferta, aniversariante. Aí depois uma música, o pastor entra, prega, taca o cajado na tua cabeça e termina o culto, ora, manda você para cá. É sempre igual. O pastor parou de conversar com você, agora está mais difícil, tem muita gente. Mas do mesmo jeito, pega na mão todo mundo, anda no meio do povo, tudo igual. O que aconteceu? O que aconteceu? O problema é com o pastor? O problema é com a igreja? Não. São os sentidos que foram corrompidos. Por isso Paulo disse, ei, eu temo que Satanás engane vocês como enganou Eva, e roube de vocês os sentidos, e vocês saiam da simplicidade que é em Cristo Jesus. Há uma simplicidade que nós não podemos sair dela. Há uma simplicidade, há uma maneira de viver, é um jeito de andar na presença do Senhor, que nós não podemos sair dela, nós não podemos mudar, nós precisamos permanecer. E não importa, é claro que a gente vai evoluir. Eu vi uma foto minha esses dias para trás, eu queria botar lá no TBT do coisa, mas não deu, porque eu estava com uma camisa desse tamanho assim, ó. A minha esposa falou, mas você usava a camisa 4, número maior? Eu falei, era moda, né? Agora eu estou usando umas camisinhas mais justinhas, corro 3 vezes por semana, emagreci e tal. Isso é evolução. Uma coisa é evolução, outra coisa são princípios. Vou repetir. Uma coisa é a evolução natural que nós tenhamos, outra coisa são princípios estabelecidos por Deus na nossa vida. Isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Se a evolução influenciar meus princípios, tem alguma coisa errada com a minha vida cristã.
Eu preciso permanecer do mesmo jeito, em Cristo, em simplicidade, em humildade, pregando a cruz de Cristo. Eu preciso continuar do mesmo jeito. E se as coisas estão mudando, o problema não é com o evangelho de Cristo, não é com a igreja, não é com o mundo, é comigo que estou corrompido. Precisamos entender isso. Precisamos entender que os compromissos que fazemos com Deus, eles devem ser levados até a última instância. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei aquilo que o Senhor me deu aqui, ó. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer passa por aqui, passa pelos sentimentos. Então disse o salmista: eu guardei no meu coração a tua palavra, e tudo que eu vou fazer, eu analiso segundo a tua palavra, eu analiso segundo a tua revelação, eu analiso segundo o entendimento que tu me deste, e eu não peco contra ti. Se você não guardar no teu coração a palavra, você vai pecar contra Deus. Você não vai pecar contra uma igreja, você não vai pecar contra um pastor, você vai pecar contra Deus, porque no teu coração não se encontra a palavra. E se a palavra não estiver no teu coração, sabe o que vai ter no teu coração? Engano. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e nós seremos enganados no nosso coração, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, pela nossa ganância, por tudo aquilo que nós queremos. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e Ele está falando comigo, Ele está falando com você, e está dizendo: abre os teus olhos, abre os teus olhos, foge por tua alma, mantenha os teus pés sobre a rocha, não desça, não mude conceitos. Nós não podemos mudar por conta de resultados. Nós não trabalhamos por resultados, nós trabalhamos para obedecer a Deus. Nós trabalhamos porque temos um Senhor, e é Ele quem dá ordem em nossas vidas. Nós não podemos simplesmente: não deu certo, vamos mudar tudo o negócio aqui. Não, nós vamos continuar do mesmo jeito. Nós vamos continuar do mesmo jeito. André, mas a sua pregação está fazendo com que as pessoas vão embora da igreja. Paciência, eu fui chamado para pregar sim. Se as pessoas forem embora, é porque é para mim ter menos pessoas, é porque Deus definiu menos ovelhas para mim, e assim eu vou continuar. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui fazendo um método de marketing. Ah, não deu certo esse marketing, vamos mudar para outro agora. Ah, não deu certo isso? Não, quem faz a obra é o obreiro, mas quem garante o resultado da obra é o Deus que nos chamou para a obra. É dele a resposta, é dele o poder, e nós continuamos firmes. Mas eu fiquei sabendo que na outra igreja faz uma campanha de 21 dias que é porreta. Eu vou para lá porque eu acho que é isso que está faltando na minha vida. Posso falar uma coisa? Não é isso que está faltando na tua vida. Não é. Não é um método. O que falta na tua vida é mais de Deus. O que falta na tua vida é mais do Espírito Santo. O que falta na tua vida é mais noites de joelho no chão, clamando pela presença de Deus. O que falta na tua vida é mais jejum. O que falta na tua vida é parar de olhar o cisco no olho dos outros e arrancar a trave que está nos teus olhos. É isso que falta na tua vida. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um método, é o seu relacionamento com Cristo Jesus. No livro de Salmos, no Salmo 24, melhor dizendo, abre aí tua Bíblia, por favor. No Salmo 24, versículo 3, tem algo muito importante aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. E eu quero só pegar essa última declaração aqui: nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da tua salvação. Aquele que não jura enganosamente receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Preste atenção aqui. Jurar enganosamente pode ser atualizado para os dias de hoje como: faz compromissos e não cumpre.
aquele homem que vai ser abençoado, que vai receber a bênção de Deus, é o que faz compromissos e cumpre. Volto aqui. Os nossos compromissos são gerados através de um trabalhar do Espírito Santo em nosso coração. E na verdade isso não acontece do dia para a noite. Ele vai trabalhando. Às vezes ele permite uma afronta, ele permite uma perseguição, ele permite até uma enfermidade, não vem de Deus, mas ele permite uma adversidade para levá-lo a um compromisso. Lembra de Jacó? A Bíblia diz, quando ele teve a visão que anjos subiam na escada e desciam, ele não tinha pão para comer, ele não tinha veste para vestir, ele não tinha um travesseiro para colocar a cabeça. Foi naquele quadro que Deus levou ele a um voto, a um compromisso. Os compromissos nossos serão induzidos, serão gerados por Deus e pelo Espírito Santo, das mais diversas formas. Por exemplo, através de um milagre. Você tem uma enfermidade, Deus vai gerar um grande milagre em você. E esse milagre vai te impactar. E na hora do milagre você vai fazer um voto com Deus. Deus, a partir de hoje, eu te servirei todos os dias da minha vida. O milagre gerou um voto, um compromisso. Jacó, naquela situação, ele disse: nossa, Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele viu Deus. Aí sabe o que ele falou? Senhor, eu faço um voto. Se tu me desse vestes para vestir e pão para comer, e em paz eu voltar para a casa do meu pai, eu quero dizer que a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. A partir de hoje eu faço uma casa para ti, e de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente devolverei o dízimo. Ele faz um compromisso, um voto com Deus, gerado ali por um trabalhar do Espírito de Deus. Entenda isso. Ele não teria aquela visão se Deus não tivesse revelado a ele. A visão que ele teve gerou um compromisso espiritual. É o que acontece conosco dentro da igreja. Alguns de vocês, quando entraram aqui, eu estava atendendo alguém hoje, eu não sei quem foi uma mulher, e ela disse que quando ela entrou pelaquela porta, ela sentiu uma alegria, uma presença de Deus tão forte, e ela disse que ouviu Deus falando com ela: este é o lugar. Não foi eu que falei com ela, foi Deus quem falou com ela. Foi Deus que gerou aquele compromisso entre ela. E hoje eu estava orando para ela, que ela foi tomada pelo Espírito Santo. Deus deu uma resposta que ela precisava, e ela disse: agora eu tenho certeza, é este o lugar. Então há uma convicção gerada no coração dela, não por homens. Homens não podem persuadir o teu coração por muito tempo, porque quando eu falo, eu atinjo a tua mente, mas quando Deus fala, Ele atinge o teu coração. Por isso está escrito que nos últimos dias a lei não estaria escrito em tábuas de pedra, mas em tábuas do seu coração. Quando Deus fala, quando Deus gera uma convicção, Ele escreve no seu coração. Está escrito lá dentro. E você não pode lutar contra isso. Você não pode deixar que o diabo acesse a tua mente e lute contra aquilo que está escrito lá dentro. Vai gerar um conflito na tua alma. Por quê? Porque a tua alma vai ficar maluca, o teu espírito vai ficar no meio disso, vai dizer: peraí, como assim? Há algo escrito dentro do teu coração, que foi escrito pelo Espírito de Deus, mas tem algo que está sendo gerado por Satanás na tua mente, e você está deixando de lado aquilo que está escrito no teu coração, para andar segundo a sua mente, segundo os teus interesses, segundo a sua ganância. Há algo errado nisso. Há algo errado nisso. O que é de Deus gera uma conformidade, uma paz. Pode estar caindo o mundo ao teu derredor, tu está em paz. Pode o mundo inteiro falar para você: você está errado, você vai quebrar a cara, você está em paz. Porque o teu espírito, que conversa com o Espírito de Deus, sabe
através do Espírito de Deus, o que está no coração do teu pai. E Ele sabe o que o Espírito Santo já escreveu no teu coração. E quando isso então se estabelece, é impresso na tua mente, Ele diz: está certo, está tudo certo, está no teu coração, está no coração do Pai, e agora está na tua mente, pode ir. Este é o caminho que o Espírito do Senhor traça em nossa vida, um convencimento que vem de Deus. Mas o diabo vai lutar contra isso. O diabo vai mostrar evidências contrárias. O diabo vai te entristecer. O diabo vai colocar orgulho. Sabe o que faz muita gente sair do caminho? Orgulho. Orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado. Avalie isso. Eu vivo fiscalizando meu coração com relação a isso. E as minhas respostas, quase sempre, eu julgo as palavras que saem da minha boca para identificar o que está no meu coração. Então quando eu falo, eu me pergunto: por que eu falei isso? Ou eu estou pregando e de repente eu percebo que eu saí do Espírito e mandei um recado. Aí eu digo: por que eu mandei esse recado? Porque eu usei o altar de Deus para responder para alguém. Há algo no meu coração que não está correto. Há algo em mim que não está agradando a Deus. E eu vou para o meu quarto, ponho a cara no pó e digo: Senhor, tem misericórdia do meu coração. Porque esse coração enganoso vai acabar me derrubando, vai me arrancar do caminho, vai me tirar do lugar da bênção, vai impedir que Deus realize. Cuidado com orgulho, cuidado com conceitos antigos, ações culturais na tua mente. A Bíblia diz que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Uma mente enrijecida impede de receber aquilo que Deus tem. Talvez não aconteça do jeito que você quer, mas pode ter certeza, se você obedecer o Espírito Santo, vai acontecer do jeito que Deus quer. E é isso que realmente importa. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos terminar essa mensagem aqui. Deixa eu contar para vocês aqui uma história. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, nós vemos a história de um profeta de Judá que foi a Betel. A Bíblia chama esse homem de o homem de Deus. Ele foi enviado para repreender a idolatria de Jeroboão. E antes dele ir, Deus foi muito claro com ele. Deus, Ele sempre é muito claro. O problema é que a gente vai esquecendo do que Deus falou. O problema é que nós vamos deixando para trás, sabe? A gente não valoriza, não presta atenção no que Deus falou. Deus foi muito claro. Deus disse a ele: olha, você não vai comer nem beber naquele lugar. Vai lá, faz a obra e volta. Ele foi. E Deus usou ele poderosamente. Depois você lê essa história linda. O rei ficou com a mão enrijecida, o altar se fendeu, o poder de Deus se manifestou. Ele fez tudo o que tinha que ter feito. Agora qual era a ordem de Deus? Volte para a tua casa. Aí então o rei disse: olha, não, você não vai. Você vai sentar comigo, você vai comer comigo, vai beber. Ele disse: nem se você me desse metade da tua casa, eu não comeria com você. Ele sabia qual é a ordem de Deus. Ele tinha de Deus uma revelação. Ele tinha de Deus um entendimento. Ele disse: não, eu não posso. E ele pegou e saiu e foi embora. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que um profeta velho o alcançou. Escute isso, soube do que estava acontecendo, de como Deus estava usando ele. Aí sabe o que esse profeta velho faz? Chega perto dele e fala: vamos lá em casa comer. Ele diz: não, Deus falou para mim não ir. Não, mas eu também sou do Senhor, eu também sou de Deus. Ele falou comigo e falou para você ir lá em casa. Mas então Deus mudou de ideia? Deus muda de ideia? Deus precisa mudar de ideia no meio do caminho? Deus então falou para o povo sair do Egito para ir para Canaã? Não, no meio do caminho resolveu: vocês não vão para o Egito mais não,
para Canaã mais não. Eu não tinha pensado em algo, eu resolvi aqui agora. É assim que Deus faz? Não, quando Deus fala, Ele fala e acabou. Em Deus não há confusão, em Deus não há insegurança. Ele é uma rocha firme, Ele é uma rocha eterna, Ele é inabalável. Nele não há mudança nem sombra de variação. Aquilo que Ele falou e cumpre. E Ele falou, mas o profeta velho falou: não, Deus falou comigo. Uma nova revelação agora. Aí sabe o que o bobo fez? Deixou a primeira revelação e foi andar numa segunda revelação. E ele foi para a casa do profeta velho, e ele está comendo na mesa, com a boca na botija, fazendo aquilo que Deus mandou ele não fazer. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, agora sim, tomou o profeta velho e profetizou para ele e disse: porque você me desobedeceu, porque você comeu e eu mandei você não comer, pois você não vai descer na sepultura dos teus pais. E profetizou duramente para ele. Aí ele quis ainda voltar atrás. Ele pegou o jumentinho dele e falou: deixa eu correr para o caminho. Tarde demais. Tarde demais. Entenda isso. Não brinque com a tua vida. Não brinque com o futuro da tua família. Não brinque com o que Deus tem na tua vida. Permaneça na revelação que Deus te deu. Permaneça nos princípios estabelecidos por Deus. Não saia disso. Aquilo que Deus falou, o entendimento que está na tua mente, precisa ser um princípio, e com princípios a gente não negocia. Mas sabe o que ele fez? Ele subiu no jumentinho, deixa eu correr. Sabe o que aconteceu com ele? No meio do caminho, um leão pegou ele. E a Bíblia diz que o leão matou ele. Morreu no caminho. Mas ele desviou do caminho. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa história: o jumento não morreu. Tem gente que é pior que jumento, né? Eu vou repetir porque é uma frase muito boa essa. Tem gente que é pior do que jumento. Só faz coisa errada. Não obedece a Deus. Não anda na direção de Deus. Sabe por que o jumento não morreu? Sabe por que o leão não comeu o jumento? Porque o jumento não tinha revelação de Deus. Ele não estava desobedecendo a Deus. O problema é quando você sabe o que tem que fazer e não faz. O problema é quando você tem uma direção de Deus e não obedece. É por isso que se morre no caminho. Então eu vou terminar dizendo algo para você. Cuidado com a segunda voz. Se você já tem uma palavra de Deus, fique nela. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Se você já tem uma palavra, fique nela. Cuidado com a segunda voz. A primeira voz para Eva e Adão, quem foi? A voz de Deus: não coma desse fruto que você vai morrer. Primeira voz. Segunda voz do diabo: pode comer que você não vai morrer não. Eles rejeitaram a primeira voz e deram crédito à segunda voz. O que aconteceu? Morreram. A primeira voz era a voz certa. Quando você dá crédito à segunda voz, você não está valorizando o que Deus falou com você. Você está dizendo: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Tudo aquilo que o Senhor fez e falou até hoje não tinha nada a ver não. Agora eu tenho uma revelação de Deus. Guarde a primeira voz. Eu estou andando numa palavra há 6 anos. 6 anos. Eu recebi essa palavra em janeiro de 2013. Faz 6 anos que eu estou numa palavra. A palavra que Deus me deu foi Isaías 42, 4. E não foi um profeta que foi lá em casa. Profeta pode ir na tua casa. Mas eu conheço um Deus que fala por sua palavra e fala lá dentro do nosso quarto. Não foi um profeta, foi Deus comigo no quarto, lendo a palavra dele. Ele disse, ele me deu essa palavra. E faz 6 anos que eu sou abençoado por essa palavra. Faz 6 anos que Deus age na minha vida por essa palavra. Faz 6 anos que eu obedeço essa palavra.
E agora, depois de 6 anos, está se concluindo a palavra. Tem gente que não aguenta. Tem gente que todo dia precisa de uma profecia nova. Tem gente que todo dia tem que ligar para um profeta. Profeta, e aí? Viu alguma coisa? Vai receber uma profetada. Vai receber uma profetada. Vai ficar sem direção. Eu sou convertido há 22 anos. Há 22 anos que eu prego o Evangelho de Cristo. Mas eu sou de uma família cristã. Meu avô foi pastor, meus tios pastores. Nós vivemos nesse meio a vida toda. Nós sempre fomos da Quadrangular, mas temos amigos da Assembleia e etc. de todas as igrejas aí. Então nós conhecemos o meio. A maioria é gente boa demais. Mas tem uns profetas que são um perigo. Que precisam de resultados. Então para de ficar correndo atrás de profecia. Entra no teu quarto e vai falar com o teu Deus e vai buscar a palavra do Senhor. Você precisa entender isso. Deus fala e continua falando com você. Ele não vai parar de falar. E Deus falou comigo. E a palavra que Deus me deu foi: não se cansará, nem desanimará, mas ficará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Foi a palavra que Deus me deu. Ele disse: é isso, você fique firme, você não se canse, você não desanime, mas você fica firme, porque todos vão ter que aceitar a minha vontade na tua vida e no teu ministério. E quando tudo isso acontecer, eu vou te levar para nações distantes, para que você leve os meus ensinamentos. Eu disse: sim, Senhor, eu entendi a tua voz, e eu estou nisso, há 6 anos. Quanto tempo você consegue ficar firme na palavra? Quanto tempo demora para você pegar o teu telefone e ligar para um profeta para ver se ele te entrega alguma coisa? Quanto tempo demora para você parar de obedecer a Deus? Qual é o teu tempo? O diabo já percebeu isso. E sabe o que ele faz? Ele trava as coisas na sua vida. Ele vai lá e atrapalha. Ele vai lá e coloca pessoas para falar besteira, falar palavras de maldição contra você. E você ouve tudo aquilo e você fica atribulado. Daqui a pouco você deixa de lado a palavra de Deus e começa novamente a ficar sem direção. Ei, meu amigo, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Se você tem a palavra de Deus, você tem a garantia que Ele vai agir na tua vida. Você não precisa de mais nada. Você só precisa descansar e esperar naquele que prometeu e é fiel. Aleluia. Terminemos com Josué capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Deus está arrancando a cegueira. Deus está quebrando fortalezas. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Esse é o amor de Deus por você. Se essas palavras te confrontam, você deveria dar um glória a Deus. É o amor de Deus por você. É o amor de Deus por você. Disse Isaías: atrás de ti vai uma voz que dirá: este é o caminho, permanece nele. Disse o Senhor a Josué, escute isso aqui, deixa aí o texto. É um tempo em que vai começar uma nova fase na vida de Josué. Ele agora deixa de ser auxiliar de Moisés, ele se torna líder de 3 milhões de pessoas. Agora ele foi promovido, mas Deus quer lembrá-lo de algo importante. A tua promoção não pode fazê-lo abandonar os seus princípios. Nem sempre é assim, né? Quando as pessoas têm fama, quando as pessoas têm dinheiro, quando as pessoas crescem, os princípios ficam para trás. Mas Deus diz para Josué, preste atenção, olha o que ele diz: tão somente esforça e tenha bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aí você presta atenção que Deus podia dizer toda a lei que eu te ordenei, mas ele diz não, a lei que o meu servo
porque eu tenho usado a boca do meu servo para falar com você. Preste atenção na lei que tem saído pela boca do meu servo. Olha o que Deus diz a ele. Ah, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Deus está falando com você hoje. Eu queria que aparecesse um anjo. Desculpa, não vai aparecer. Não vai na tua casa o anjo. Na verdade ele vai, só que você não vai vê-lo. Deus vai usar esse anjo careca aqui para falar com você. Esse anjo que talvez você não goste muito dele, que você preferia que ele pregasse como um tradicional, que ele não fosse tão duro. Cada um tem um anjo que merece. Então você tenha cuidado para fazer conforme toda a lei que o meu servo falou com você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem gente que mesmo na igreja quer ser agora o santarrão, o religioso mor. Não encoste em mim porque eu não sou igual a todo mundo, eu tenho uma unção diferente. Não encoste em mim porque eu recebi de Deus algo que vocês não receberam ainda. Vocês são pobres mortais. Mas eu estou como Paulo, eu já estou indo para o terceiro céu. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Mantenha a linha, porque a glória é de Deus. Mantenha, não se desvie. Não queira ser também, o justo, eu sou, eu não estou nem mostrando a canela mais, porque esse negócio é pecado, mostrar a canela. Não entra nessa não. Tenha liberdade em Cristo Jesus. Seja decente, seja honesto, procure fazer tudo aquilo que Deus te cobrou, mas não fica nem para a direita nem para a esquerda, fica no meio. E ele disse mais: a fim do quê? De que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Se você inclinar para um dos dois lados, você não vai ser mais bem sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita nessa lei de dia e de noite. De dia é quando está tudo bem. Sabe quando está tudo bem? Você olhou na tua conta bancária lá, tem quase 100 mil reais. Quem tem aí, dá um glória a Deus. 100 mil na conta. Não, é que sobrou lá. Sobrou lá, eu deixei lá. Tá dia. Você ora, Deus responde você na hora. Põe a mão, Jesus cura. Tudo dando certo. Seus negócios crescendo. A família tudo bem. Isso é dia. Cuidado com o dia. Porque é nessa hora que a gente quer fazer coisa que não deve. É nesta hora que a gente quer bater as nossas asinhas. A gente quer voar diferente. Então disse o Senhor: medita na minha palavra de dia, mas medita de noite também. Quando? Quando está tudo ruim. Quando você ora e parece que Deus não te responde. Quando está juntando as moedas para pagar a conta de luz. Quando abriu a geladeira e só tem mais um pedacinho de carne, 250 gramas. Medita na palavra, medita nos princípios, permanece nessa palavra nesse tempo, diz o Senhor. Não bobeie quanto a isso, permanece nesses princípios. É aí que está a tua vitória, é aí que vai trazer a providência de Deus para a tua vida, se você tiver força para permanecer na revelação de Deus. Disse o salmista: eu escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Não peque, medite na palavra de dia e de noite.
Fique firme, e o diabo não vai te tirar do caminho, o diabo não vai enganar, o diabo não vai lhe roubar os sentidos, e você vai ficar no lugar certo, no lugar da bênção. Não estou dizendo que é aqui ou acolá, é na onde Deus te plantou. Olha, provavelmente 3 ou 4 ou 5 vezes por mês alguém entra em contato comigo, seja pelo Face, seja pelo WhatsApp, não sei o que. Pastor, estou acompanhando você pela internet, eu estou pensando em sair da minha igreja e ir para a sua. Para quê? Por quê? Mas é o meu pastor. Eu falei, irmã, vai buscar o Senhor, vai se consagrar. O Senhor é contigo na tua igreja. Se o seu pastor está com dificuldade, ore por ele, abençoe a vida dele, clame por ele, faça diferença lá. Agora está ruim, vou sair. Você no mínimo é um covarde. Se está ruim, eu vou ficar. Vou lutar, vou orar, vou ajudar até Deus levantar essa igreja, e eu serei uma bênção dentro dessa igreja aqui. Mas seja uma bênção, você que está na internet aí, sem falar mal do teu pastor, sem falar mal da igreja. Não traga essa maldição sobre você. As pessoas que saírem da igreja por causa daquilo que você está falando, você vai dar conta diante de Deus. Essas pessoas vão sair da igreja, o diabo vai envergonhá-las e não vai permitir que elas voltem mais para a igreja. Elas se perderão, você vai dar conta desse sangue. Cuidado com a tua boca, cuidado com as coisas que você escreve na internet. Você está matando a fé das pessoas, você está arrancando as pessoas do lugar da bênção. Você vai dar conta disso. O sangue dessas pessoas, cada alma que se perder, estará acreditado nas suas costas. Então tenha dignidade. Fecha a tua boca e vai orar. Abençoa o teu pastor, abençoa a igreja, ajuda, faz o que você pode. Seja mais fiel nos dízimos. Talvez o seu pastor não está conseguindo pregar uma mensagem muito boa, porque você não está investindo o tanto que precisa na igreja, e ele fica preocupado em pagar o aluguel da igreja. Então faz o seguinte, seja fiel na tua igreja, devolva o dízimo, devolva a oferta, seja fiel, fale bem do pastor, traga visitas na igreja, fale bem da igreja. Se você falar bem, vai vir mais gente, a igreja vai crescer, vai ter salvação, vai ter batismo, vai ter cura, e aí vai mudar o clima dessa igreja, e você não precisa sair dela. Então preste atenção, se você está procurando uma igreja boa, e você achar, não vai para lá não, que você vai estragar ela. Aleluia, aleluia. Vamos orar, fica em pé no teu lugar. Glória a Deus, vamos orar. O Senhor, Ele falou comigo já desde 21 de outubro. O Senhor disse, haverá um ataque maciço do diabo contra a vida dos irmãos. O Senhor falou isso comigo. Um ataque para enfraquecer, para esmorecer, um ataque para as pessoas perderem a força, um ataque para as pessoas não usufruírem da bênção que foi liberada aqui, através dos 21 dias de jejum nosso e oração. O Senhor disse, foi liberado coisas grandes no mundo espiritual, mas o diabo está querendo tirar algumas pessoas do caminho, para que essas pessoas não recebam isso. E essa semana o Senhor falou comigo, esclareça com calma, com tranquilidade, essa verdade na mente da tua igreja. Da minha não, da dele. A igreja é dele. E então, deixe bem claro isso na mente deles. E depois você ore e repreenda esse demônio que está trabalhando na mente deles. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. E o Senhor vai tirar todo o engano que o diabo estava querendo lançar na tua mente. Porque ele não vai impedir aquilo que Deus tem em você. Você não vai parar, você não vai recuar, você não vai abrir mão, você vai permanecer conforme a palavra que Deus me deu. Não se cansará, não desanimará, mas ficará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações de longe esperam os teus ensinamentos. Então fique firme, permaneça, mantenha-se. Você não pode mudar todas as vezes que parece que o resultado não deu certo, senão você não chega em lugar algum.
Disse o Senhor em Hebreus 10:38: porque o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu preciso me manter na fé, na palavra que foi revelada. Eu não posso recuar. Às vezes eu ficarei parado, perplexo, pasmado diante das coisas que estão acontecendo, mas eu não vou recuar. É daqui para frente. E quando o negócio apertar, eu dou uma paradinha e espero o vento passar. E quando o vento passar, olha eu de novo aqui avançando. Nem se for de passinho, nem se for devagarzinho, porque o Senhor me chamou para avançar. A tua vitória está logo ali na frente. Canaã é logo ali. O deserto é ruim, é árido, passa momentos difíceis, mas você precisa continuar andando. Se você parar, você vai morrer no deserto. Se você desobedecer a Deus, o leão vai te comer no meio do caminho. Então permaneça, pisa na cabeça do diabo. Diga a ele: diabo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu sei em quem eu tenho crido. É isso que você tem que falar. Permaneça 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Caleb permaneceu 40 anos esperando a promessa. 40 anos, não foi 40 dias, 40 anos. Mas sabe o que Deus fez com ele? Manteve as forças dele, manteve a energia dele. Ele disse: olha, a minha força hoje, depois de 40 anos, é a mesma de quando o Senhor me fez a promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus trabalha na vida daqueles que não param. Deus trabalha na vida daqueles que permanecem. Deus trabalha na vida de um homem de coração firme. Disse Tiago: um homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que tal homem receberá alguma coisa de Deus. Ele é como uma onda que o vento leva para cá, que o vento leva para lá, porque o coração dele é dividido. Ele não tem firmeza. Seja firme. A minha firmeza gera firmeza em você. Sabia disso? A sua firmeza gera firmeza na sua família. A sua firmeza gera firmeza na sua célula. Uma célula fraca é consequência de um líder fraco. Uma família fraca é consequência de um líder fraco, de um homem fraco, de uma mulher fraca. Nunca gerará pessoas fortes. Tudo aquilo que eu falei para vocês nessa igreja até hoje, nós fomos e conquistamos e alcançamos, porque Deus confirma os passos de um homem bom. Passos, caminho, avançando, sem parar, e Deus confirmando. As pessoas falam: André, você falou que nós tínhamos 300, nós íamos chegar a 600 no final do ano. Chegamos. No outro ano você falou que ia chegar a 1000, chegamos. Eu falei, nós vamos chegar a mais de 2000, já passamos. Deus está trabalhando. E quando eu sou firme, você se sente obrigado a ser firme também. Quando eu sou firme, você olha e diz: poxa, se o André pode, eu também posso. Seja firme. Não seja como uma onda que o vento leva para cá e para lá. Seja firme. Fale para a tua família: nós estamos na rocha e aqui permaneceremos. Avançaremos, conquistaremos, glorificaremos o nome do Senhor, porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso general, Ele vai na frente e nós vamos atrás marchando. Nós não vamos parar, nós não vamos recuar, nós não vamos voltar atrás. O mundo está carecendo de homens firmes. Quando você olha hoje para a história do mundo, as pessoas estão desse lado, amanhã elas estão de outro lado. Hoje na internet eles defendem uma coisa, ou amanhã eles estão metendo pau naquela coisa. Eles não têm firmeza, eles não sabem para onde vão. Eles são Maria vai com as outras. Mas nós não estamos assim. O Espírito do Senhor trabalha em nossa vida. Ele é o Espírito da verdade. A palavra de Deus está plantada no nosso coração, e nós continuaremos firmes. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós.
Ei, crente, levante a tua cabeça, firme os teus pés em Cristo Jesus. Continue caminhando. Diga para a tua família: ei, Deus é conosco, há uma direção de Deus, Ele vai nos honrar. Foi isso que Caleb e Josué disse frente aos covardes espias, porque tem gente que é covarde. Os 10 covardes disseram: não tem jeito, a terra é muito difícil, os gigantes são muito grandes. E então Josué e Caleb se levantaram e disseram: Deus é conosco, Ele nos dará vitória. Deus é conosco, Ele nos dará vitória. Ah, que homens firmes! A sua família está precisando de um homem firme, de uma mulher firme lá dentro. Minha mãe fez aniversário ontem, eu postei uma frase sobre ela, e eu pensei a respeito dela, e eu falei: o que é a minha mãe? A minha mãe é uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que trabalhou como doméstica a vida toda, mas essa mulher tem uma garra. Hoje ela está velha, está debilitada, mas ela tinha uma garra, uma fé, uma esperança, uma resiliência. E quando as coisas negativas aconteciam, parece que o mundo estava acabando, ela dizia: Deus vai nos ajudar, nós vamos sair dessa. Ah, está faltando alguém assim dentro da tua casa, está faltando alguém assim dentro da tua empresa, está carecendo pessoas assim no mundo, que tragam uma palavra de esperança, de fé, uma boa notícia aos que estão perdidos e quebrantados. Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Esse é o seu nome, Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco, Ele não desampara. Ele disse aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Abra os teus olhos, ó crente, levante a tua cabeça, fique firme na revelação, no propósito de Deus, e continue marchando. Pisa na cabeça do diabo hoje e diz: diabo, você não vai me enganar, você não vai me arrancar do propósito, você não vai me arrancar da revelação, você não vai me tirar de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, fale com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor. Oh, que presença gloriosa há neste lugar. Que presença maravilhosa sobre nós nessa noite. Oh Senhor, o Senhor é fiel, e conforme Tu falaste pela boca do profeta Isaías, o Senhor agiu aqui esta noite. Uma voz por detrás de ti te dirás: este é o caminho, siga-o. A Tua voz ecoou sobre a nossa vida esta noite, porque o Senhor não quer que nós tomemos caminhos errados. O Senhor não quer que nós tropeçamos. O Senhor não quer que nós erramos, mas o Senhor é fiel para dirigir os nossos caminhos. Assim como o bom pastor, a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos nossos inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Há um óleo descendo sobre a tua cabeça aí, há uma unção de Deus descendo sobre a tua cabeça. Essa unção vai limpar, vai curar, assim como a ovelha, que às vezes o pastor tem que derramar óleo no ouvido dela quando um bicho entra. Assim o Senhor está derramando óleo na tua cabeça hoje. Há um óleo de Deus descendo sobre a tua cabeça. Há um óleo de Deus que vai curar os teus pensamentos. Há um óleo de Deus que vai curar a tua vida. É o óleo da unção de Deus derramada sobre a sua vida, sobre a tua cabeça. Recebe cura. Eu digo agora: espírito maligno, demônio do engano, solta a mente dessa pessoa. Cegueira espiritual, sai da vida dessa pessoa agora. Toda obra do inferno sobre a mente, sobre o coração, caia por terra agora. Ah, eu declaro você livre. Eu declaro você livre. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Seja livre.